Começa no castelo da família Campbell. Pelo que o nosso prota se lembra, ele tinha acabado de sofrer um acidente de carro. Quando ele olha para suas mãos, ele até acha que tinha viajado no tempo. Porém, a decoração daquele palácio era no estilo ocidental, então ele se vê no espelho e percebe que era mais novo, e também era mais bonito. Então, ele já começa a entrar em pânico, pensando que não só viajou no tempo, mas sim virou outra pessoa. Porém, essa parecia ser uma situação boa. E olhando um pouco melhor, ele até se achava mais bonito. Porém, ele já estava pensando que isso era bom demais para ser verdade. Até porque nada de bom acontecia na vida dele. O nosso herói é aquele tipo de nerdola que só ficava jogando videogame o dia inteiro. Então ele decide pegar uma faca e conferir se tudo aquilo não era um sonho. Ele fez um pequeno corte no seu dedo, porém a lâmina estava muito afiada e acabou virando um corte profundo. Ele rola para todos os lados gritando de dor. Em choque, ele percebe que aquele mundo é real mesmo. Nesse instante, ele percebe que aquela aparência lembra muito um personagem da novela que ele lia. Porém, ele não teve muita sorte e acabou reencarnando no vilão que foi exilado. Mas para melhorar um pouquinho a situação do nosso protagonista, ele renasceu no corpo de um vilão riquinho, herdeiro de uma família poderosa. Só o azar já começa aí, pois ele renasceu no pior personagem da história. Nosso herói nasceu no corpo do Moon Campbell, que é o pior personagem dessa história que ele lia no mundo real. Nosso protagonista já começa a entrar em desespero, porque esse vilão já era derrotado nos primeiros capítulos. Nesse instante, a sua empregada acaba batendo na porta, e ele pede para que ela entre. A garota dá as boas-vindas ao seu mestre, e o nome dela é Anna Campbell. A empregada havia trazido a roupa para o banquete da manhã, e disse que a mãe do garoto pediu para que ele a testasse. Nosso prota estava tratando ela super bem, muito contrário do que o vilão a tratava. Por isso ela se aproximou para conferir se ele estava realmente ferido. Ele acabou pedindo um curativo, porém a garota já vai se agachando e colocando o dedo dele dentro da sua boca. Aquilo ali parecia muito legal, digamos assim, pro protagonista. E o sem vergonha já fica todo empolgado. Ela disse que o machucado agora já havia sido curado, e ainda fala para ele não se machucar novamente. O moleque fica todo vermelho de vergonha, falando que vai lembrar disso. Então a garota se vira e sai dizendo que vai voltar ao trabalho. E já vai logo bater na porta e o moleque fica extremamente animado. A partir de agora, parecia que Deus havia lhe dado uma chance de ser feliz nesse novo mundo. E ele até começa a rolar para todos os lados, dizendo que ele é rico e que tem uma linda empregada. Por outro lado, a Ana estava do lado de fora. Ela não acreditava que seu mestre havia sido gentil com ela. O prota sabia que pela história da novel, ele iria provocar o protagonista na festa de amanhã. E como ele tinha pouco tempo para mudar a visão das pessoas, ele ia tentar se desculpar da melhor forma possível. Então ele ia ter que se humilhar, porém a festa já era amanhã. E se ele não se desculpasse com a protagonista, ele teria aquele final trágico. Quando ele calcula todas as desculpas que ele ia ter que pedir, já fica paralisado e até dá um grito, dizendo que não vai dar tempo suficiente. Porém ele começa a pedir a ajuda dos deuses, ou a ajuda do sistema. Porém não existia sistema nenhum. Então ele começa a chorar. Amanhã seria sua festa de 18 anos e ele já ia acabar morto. Então ele fica pensando que deverá se humilhar beijando os pés da protagonista, para poder mudar o seu destino. Já estava tudo decidido, e ele iria se ajoelhar 1000 vezes para adquirir o perdão. Nesse instante, um livro cai de um portal e bate na sua cabeça. O nosso prota começa a reclamar perguntando quem estava ali. Porém ele percebe que era um livro de capa dura. Aquilo tal começa para um grimório, e emanava um poder sombrio. Ele imaginava que isso era a resposta de um sistema, ou até mesmo de um deus. Parecia que finalmente o mundo estava conspirando em seu favor. Ele agarra o grimório dizendo que Deus não havia se esquecido dele. O nosso prota começa a folhear aquele livro, imaginando que vai conter inúmeras trapaças. Porém, quando ele olha direito, parecia que não tinha nada de útil. Ele revira o livro para todos os lados, e realmente não tinha nenhuma palavra escrita, o que deixa ele muito frustrado. O Moon pensa que deve ter alguma fórmula secreta para liberar as magias desse livro. Com o impacto do Grimório na sua cabeça, ele acabou ficando com um machucado, e por isso uma pequena gota vermelha acabou caindo nas suas páginas. Uma hora sombria começou a correr todo o livro, e as páginas começaram a se mexer. Rapidamente parecia uma espécie de magia sombria, estava tentando absorver o nosso herói. Ao acordar, seus braços e pernas estavam presos, ele estava completamente acorrentado. E quando Moon abre os olhos, havia ali na sua frente uma mulher o encarando. Ela dizia que esperava por ele, há muito tempo, e que ele não sabia o quão triste ela estava por ficar aguardando. A mulher fica dizendo que ele é maligno, e também egoísta. Parecia que ela queria ele somente para ela. Ela era uma espécie de garota paranoica. Ela diz para ele não se preocupar,
ela iria limpar ele com seu amor. E ainda termina dizendo que eles vão permanecer juntos para sempre. Ele dá um grito quando vê as lâminas se aproximando de seu rosto, mas nesse instante Mon acorda daquele pesadelo. Aquilo parecia real demais para ser um simples sonho. A sua cabeça estava um pouco dolorida, e as suas mãos ainda tremiam bastante. Ele começa a achar que aquilo foi uma premonição. Antes de desmaiar, ele se lembra que aquele líquido vermelho tinha caído no livro. Ele até tenta descobrir o significado das palavras daquela mulher. Porém, quando ele abriu o livro novamente, está escrito que ele não devia mudar o destino do personagem. Aquela magia sombria sai do Grimório e entra dentro da sua mente. Ele acaba entendendo o recado, que ele não deveria mudar o destino nesse instante. O Prota percebe que estava completamente ferrado, e ele teria que seguir todo o roteiro daquela história, sem mudar nenhuma vírgula. Pelo menos ele tenta ser otimista, dizendo que no final da história não é revelado o que acontece com esse personagem. Ele sabia que Mon Campbell seria exilado e se tornaria um mendigo. Porém, ele não poderia dar a volta por cima. Ele até fica com um papinho de que no mundo real ele era um socialista trabalhador. Nice. Mais tarde ele desce para almoçar e parecia que ele nunca tinha comido um prato delicioso daqueles. Aquela comida era muito saborosa. Eu tô até começando a achar que ele realmente morava num país socialista, já que parecia que nunca tinha havido comida na vida. A Salma pergunta o que aconteceu com Mon Campbell, pois ele parecia estar muito feliz. E a nossa digníssima duquesa Nice Campbell, Leopold Long Campbell, fala que seu filho está muito feliz, pois amanhã ele vai fazer 18 anos. Vamos falar que é exatamente isso. Ele estava disfarçando, fingindo que não passava fome na sua primeira vida. A sua mãe fica toda animada, dizendo que amanhã terá muitas gatinhas atrás dele. Porém, seu pai fala que o garotão já está comprometido com a princesa Cecília. Sua mãe não gostava muito daquela garota, e fica dizendo que ela é muito fria e nada fofa. Por outro lado, Mon não se lembrava dessa princesa Cecília, mas quando ele começa a recobrar a memória, ele lembra que essa princesa tinha conquistado muitos fãs, provavelmente era aqueles nerdolas que não saíam de casa, e que ainda compravam um travesseiro com estampa de waifu. Nesse instante, nosso herói fica com pena de seus pais, pois o Mon na história real não valia nada. Só que os pais do garoto pareciam que realmente se importavam com ele, e no final das contas, as atitudes desse personagem acabou com a reputação de seus pais, por isso ele estava determinado a salvar o destino deles, e somente arruinar a si próprio. Aquele sistema maligno disse que ele não poderia mudar o seu destino, mas não disse nada sobre mudar o destino dos outros ao seu redor. O dia já estava entardecendo. O Mon sabia que amanhã ele iria se encontrar com sua noiva Cecília, e também arrumar alguma forma de estragar o noivado com ela. Ele queria comprar uma espécie de sonífero, e só ia conseguir isso no mercado negro. Nesse instante ele acaba se esbarrando numa empregada e derruba todo o chá em cima dela. Quando a garotinha percebe que ela se esbarrou no terrível Mon, ela fica morrendo de medo. O cara realmente não valia nada e tinha uma péssima reputação, por isso a garota já levanta rapidamente pedindo desculpas ao jovem mestre. Ele diz que estava tudo bem, mas ela percebe que tinha uma mancha na roupa dele. Por isso ela já se ajoelha pedindo perdão, implorando para que ele não demita ela. Isso deixa Mon um pouco bolado, pois o dono original desse corpo não era nada legal. Ele fala para a garota se levantar e que foi apenas um acidente, e que não iria castigá-la. A garota estava com febre, então ele se aproximou dela para medir a sua temperatura. Aquilo acaba causando uma situação romântica, e ela fala que está trabalhando duro, por causa da festa de amanhã. Nesse instante, aquela empregada Hannah havia chegado ao nosso herói. Diz para ele levar a pequena garota para descansar. Antes o jovem mestre pergunta qual era o nome dela, e a garota diz que se chama Noel. Hannah fala que tem muitas funções por causa da festa de amanhã, e que não dava para a garota descansar. Agora que cada empregada na mansão tem suas tarefas bem definidas. Se a Noel tirar um cochilo, o peso vai acabar caindo nas costas de outra empregada. Então questionam por que eles não contratam mais gente de fora. Daquela mansão é gigante, é impossível que não tenha verba para reforçar a equipe. O Mu então dá uma ordem para a chefe das empregadas que qualquer servo que não esteja em plenas condições de trabalhar que vá descansar, e as vagas vão ser preenchidas por pessoas de fora. Ele fala que não quer zumbis jogando pela cerimônia de maioridade dele. A empregada acata as ordens e fala que vai repassar a ordem agora mesmo. Depois que o Prota vai saindo pelo corredor, o Noel sussurra para a empregada-chefe. O Prota sempre foi contra trazer forasteiros para dentro da casa, de dizer que não queria ter gente de fora contaminasse a mansão dos Duque. A irmã já corta ela, falando para que ela não pense nessas coisas e apenas siga as ordens. Após o jovem ir embora, a irmã fica com o pensamento de que ele está mudando. É sutil, mas ele parece bem diferente. Ora, o Moon procurando alguma coisa e um baú cheio de joias. Ele revira o quarto inteiro resmungando, fala que para lidar com uma maga do nível da princesa só com uma poção muito especial. O problema é que essa poção é muito cara e totalmente legal. Só tem um lugar onde ele pode achar essa parada. Ele acha o vale VIP dele do mercado negro subterrâneo. Corta para a Câmara de Comércio Chess Forward.
Ele mente para despistar os guardas, falando que vai comprar umas joias pro pai dele. Eles aceitam assim normal mesmo. Ele olha para trás, certificando que ninguém está observando e se enfia num beco. O local ficava em um lugar bem recanteado, longe dos olhares da cidade real. Chegando lá, ele é interrompido por um cara encapuzado que pergunta quem ele é. O Prota fala a senha daquele local, que é Rato de Esgoto, e mostra o seu cartão VIP. O guarda logo o libera e dá as boas-vindas pro garoto. E finalmente ele chega no lendário mercado negro de Leopold. Lá há bestas, poções e até escravos. E era o verdadeiro submundo daquela cidade. O vendedor olha o Prota entrando e fica feliz de finalmente ter um cliente, perguntando o que ele deseja. O Prota já pergunta para ele se por um acaso tem algum sonífero para mago naquele lugar. O vendedor se vira para procurar a poção e fica fazendo brincadeiras, fazendo suposições do que aquela poção seria útil para o jovem. Ela oferece um local onde se vende escravos, mas o Prota já diz que não está muito afim disso. Quando o mundo já está se preparando para sair, o vendedor pede para que ele espere, e que lembra que tinha uma poção dessas no seu estoque. O vendedor tinha um rosto coberto por uma máscara e uma voz alterada magicamente. Impossível saber se era homem ou mulher. Mas o Proto já dá uma olhada ali no conteúdo e tira suas próprias conclusões. E o fato que ela sobreviver ali no submundo do reino o deixa ainda mais interessado. O vendedor tenta lembrar onde colocou os frascos que havia preparado, quando o safado do Proto tá ali só observando o produto. Na mente dele, ele pensa que talvez seja uma boa se aliar a ela para quando ele for exilado do reino. Nisso, alguém entra na loja pedindo algo forte que não deixe rastros. A silhueta e o perfume com certeza eram uma mulher, e o Proto fica pensando o que será que ela vai fazer com aquilo. A vendedora chega com a poção e avisa que pode ser misturado com qualquer tipo de bebida, que com 1 ou 2 gotas já consegue derrubar um elefante. O Proto fica um pouco desconfiado se é verdade, e ela fala que se não acredita, ele mesmo pode testar, mas que se cair no sono, ela cobra uma taxa de enfermagem de 5.000 reais por hora. Ela também pega a poção da garota que chegou, e avisa que fica 130 mil ienes. Perguntando se o pagamento vai ser no dinheiro ou no cartão, a garota misteriosa avisa que não tem o valor, mas pede para pagar com informação. Ela entrega um papel para a vendedora que fica extremamente interessada no conteúdo, falando que para certas pessoas aquilo vale muito mais do que 130 mil ienes. A vendedora então aceita vender a porção pelas informações da garota, que agradece e já se retira da loja. A vendedora volta pro Prota e pergunta como vai ser, e ele pede para que ela passe seu cartão. Ele entrega a poção e oferece um brinde para ele, dizendo que aquilo pode melhorar a experiência se ele usar em conjunto com a garrafa vermelha. Ele agradece a gerente e pergunta sobre a informação da garota. Ela fica toda feliz e pergunta para ele se ele também quer, dizendo que pode vender para ele com preço especial, afinal eles são amigos antigos. A mostra 9 dedos e ele pergunta se são 90 mil. Ela responde que com 900 mil a informação é dele. Prota já recua e manda para ela que não quer não. Ele fica pensando que ela tenta lucrar 7 vezes em cima dele, pode repassar uma informação, dizendo que aquele lugar é um ninho de tubarões e que precisa achar aliados melhores. Na saída, a vendedora se despede dele e pede para que ele volte sempre. Mas assim que o garoto sai da loja, ela revela a informação que estava naquela carta, de que amanhã será a festa do moleque da família Campbell, que até a terceira princesa vai, e a mansão do duque está contratando forasteiros. Ela fica se perguntando para quem ela deve vender essas informações, já que Moon Campbell é odiado por diversas pessoas. Ela soltou uma risada leve e comentou que realmente era uma mulher terrível. Na noite seguinte, a mansão do Grand Duque estava totalmente dominada. A grande cerimônia formal de maioridade do Moon Campbell, vestido com um traje impecável, ele recepcionava ali os convidados com um sorriso no rosto, que não revelava absolutamente nada do que passava na sua mente. Homem rico se aproxima puxando sua filha pelo braço. Alteza, permita-me apresentá-la à minha filha. A moça até fez ali uma referência educada, mas assim que levantou o olhar e viu o rosto do Moon, tudo mudou. O sorriso dela sumiu, o corpo começou a tremer e em um gesto impulsivo, ela levantou, virou e saiu correndo de medo. O salão ali já congelou na hora, e o pai da jovem ficou todo vermelho, curvou-se rapidamente e pediu perdão, avisando que ela devia estar se sentindo nervosa. O Prota já sabia da sua reputação, então ele apenas dá aquele sorrisinho leve e avisa pro homem não se preocupar, já que aquilo estava como esperado. Até porque não era só aquela garota, eram todas. Todas as mulheres da festa estavam completamente inquietas com medo do Prota. E havia motivo, a reputação do antigo dono daquele corpo era um verdadeiro pesadelo em forma de nobre. O Grand-Duque, que observava tudo de longe, se aproximou e deu um tapinha no ombro do filho, o avisando que estava satisfeito com o amadurecimento do filho. Ele pensava que naquela situação seu filho com certeza causaria um escândalo, mas muito pelo contrário, ele realmente mostrou que agora é um homem. Prota cumprimenta o pai dele e fala que dará seu melhor. Neste momento, todos anunciam a chegada da princesa. Todos deveriam dar as boas-vindas à terceira da linhagem de sucessão do Império Leopold.
A filha é branca e pura e abençoada pela deusa do gelo. A terceira princesa do Império, Alteza Cecília, e nós vemos que ela realmente era muito bonita. O seu pai se despede para que ele fique sozinho com a sua noiva, e dessa forma ele vai até lá mostrando todo seu cavalheirismo. A garota fala que faz muito tempo desde a última vez que o viu, e o jovem mestre elogia ela dizendo que a garota estava deslumbrante. É sério? Obrigado pelo elogio, no entanto é raro ouvir tais palavras de elogio do Matt Moon. Quando esse LT diz isso, até faz parecer que eu sou uma má pessoa, que não consegue nem controlar a boca, e isso não é verdade. Nós vemos que a garota não tem medo de falar essas verdades para o protagonista. Ele dá as boas-vindas e diz que ela deve estar cansada da viagem. Essa garota era muito bonita, porém muito assustadora, como esperada da primeira protagonista feminina do livro original. Por outro lado, a garota fica pensando que o seu noivo ele era muito diferente do que antigamente, e até se pergunta quando foi que ele se tornou um cara tão educado. Nesse instante, uma filha ilegítima aparece, e era a mulher que teve um duelo com o noivo há pouco tempo. E as pessoas começam a sussurrar baixinho sobre elas. Ali estava a verdadeira protagonista do livro original. O nome dela era Ariel Vanguard, que é essa garota aí de roupa vermelha. Ela cumprimenta o Moon e pergunta como ele tem passado. Ele fala que muito bem, mas nesse instante um dos funcionários começa a xingar a garota, chamando-o de bastarda. Croc esperto que já não é, já tapa a boca gordão, dá-lhe um soco na barriga e fala: o que esse mano tá falando, velho? E já dá-lhe ali uma desculpa, falando que tá muito bem sim e agradece pela preocupação da senhorita, né? A garota já virou toda ali assustada, né? Pensando: que tem que esse mano aí nem me chamou de bastardo nem nada. Ela fica pensando que talvez o cérebro dele finalmente tenha evoluído para conseguir alegrar o nome completo dela, né? Enquanto isso, a garota ali do lado dela chama o nome de Hawaii. E o prata cumprimenta ali a garota também, falando o nome dela certinho, Sláucio, que deixa a garotinha ali também bem impressionada, né? Caramba, o Mestre Moon sabe realmente o meu nome. O protagonista ali todo galanteador fala que claro que sabe o nome dela. Como ele não poderia saber o nome de uma convidada tão importante? A Ariel Redondião e pão na mão do protagonista, perguntando o que ele pensa que tá fazendo. E o prota ali fica sem reação. Parte pra cima do Zinho e já fala de Sotali por causa do pai dele. E que se ele tivesse tendo os pensamentos esquisitos com a Lea, ela já vai dar um pocadão nele já. Ela pega a garota pelos braços e sai andando pelo meio da festa. E o prota já tem mais uma confirmação da imagem podre do antigo dono daquele corpo. E pensa que vai demorar pra mudar isso. Mas ele logo pensa que a partir desta noite, com certeza o destino deles nunca mais vão se entrelaçar. E assim, no auge da festa, os Dino completa o discurso dele de maioridade na frente de todos os nobres do Império, falando que a partir daquele dia ele é o herdeiro oficial da família Campbell. E pensando que se o destino dele foi igual ao da novel, esse título vai durar até meia-noite. Ele desce ali do altar, cansado, porém realizado, né, por tudo que ele tinha feito, e fala que agora finalmente é hora de botar o plano em ação. Ele dá uma olhada ali nos arredores à procura da princesa Celícia, e finalmente encontra ela ali, olhando pra uma dela com uma taça na mão. Ele chega ali com o modo do rum ativado, já pedindo desculpas por ter deixado ela sozinha por todo esse tempo. E ali mesmo já convida ela pra ter uma dança com ele no baile. Ela fica meio pensativa se essa não era uma brincadeira dele, mas acaba dando essa colher de chá pro protagonista, né? Afinal, era a cerimônia de maioridade dele. Todos no baile ficam observando os dois, já que seria um grande evento, né? O futuro casal mais importante do Império. Até a Lea chama a Ariel pra prestar atenção enquanto ela tá amassando um bolilo. Eles começam a dançar ali no baile junto com outros casais. E a Celícia elogia o Prota por dançar Bakes, mas ele fica todo modesto, falando que é apenas o iniciante nisso. A princesa fala que o Prota mudou, e ele pergunta se não tá agindo com nenhum nobre. Ela fala que não é isso, e que na verdade ele mudou a forma de convidar as pessoas. Prota fica meio confuso, e ela lembra a forma de como ele chamou uma filha de Visconde para o baile de formatura da universidade. Prota basicamente falou para a garota para que ela tenha a felicidade, já que ela teve misericórdia de deixar ela dançar com ele. Celícia pergunta se ela conseguiu imitar ele bem, e ele pede para que ela por favor esqueça essa cena da mente dela. A música tá ali uma delicinha, deixando o clima agradável, e o Prota aproveita o momento para convidar a garota para ir pro quarto dele após o baile. E ela fala que apesar de eles estarem comprometidos, não seria muito apropriado ela sair pro quarto dele. Ele fala que sabe bem, que não deseja de jeito nenhum ir pra passar os limites. Ele fala que é justamente sobre o compromisso deles que ele quer discutir alguns detalhes. A Celícia pergunta se ele realmente precisa ter uma conversa particular com ela sobre o relacionamento deles, e ele revela que sabe que aquela relação também não é do agrado dela, e que na verdade é só um arranjo político feito pelo rei para manter a amizade com o pai dele. E ele fala que por ser um desejo da majestade, ela não poderia ter a opção de cancelar esse casamento. Afinal, isso afetaria a reputação da família real, e também a relação dela com o rei. Então ele pensa que se eles trabalhassem juntos, talvez eles poderiam até resolver isso de um jeito melhor, e pergunta a ela o que acha disso. Ela fala que entende agora que isso era algo que eles deviam discutir em particular. O Prota pede desculpas mentalmente pra Celícia, mas pensa que essa é a única forma de manter a história no caminho certo. E a Celícia já não perde tempo perguntando pra ele onde ficava o quarto, deixando ele até um pouco surpreso.
e já pega o Prota pelo braço, falando que eles não precisam esperar até o baile acabar, que já podem ir agora mesmo. Enquanto isso, tem duas empregadas ali só de espreita observando o Moon e a Celícia, e aparentemente elas também estão em uma missão, falando que precisam agir rápido já que estão no território do Senhor Leão. Pouco tempo depois, no quarto do Moon, ele tá levando ali um vinho pra Celícia, mas ela logo fala que não pode beber. Ele fala que é só vinho tinto e ela mesmo assim fala que não pode beber nem vinho tinto. Aparentemente nossa princesa não pode beber nenhum tipo de álcool, tipo nem uma gotinha. Prota fala que tudo bem, mas logo ele pensa como que ele vai esconder aquele remédio que é super vermelho se ela não bebe vinho tinto. O protagonista fala que se ela não bebe nada alcoólico, o que ela gostaria de tomar para acompanhar ele naquela conversa. Ela fala que café, mas ele avisa que só tem chá preto. Por que pergunta então, né? Ele fala que por algum imprevisto naquela casa só tinha vinho tinto e chá preto, então ia ter que escolher um dos dois. E a princesa decide que chá preto tá de bom tamanho. Então Prota já vai saindo ali para preparar a bebida deles, né? E ela fica ali meio confusa na sala, né? Que esse cara tá arrumando? Enquanto isso, o protagonista tá ali na cozinha preparando suas traquinagens e ele dá uma exagerada ali na dose da poção porque, nossa, ele é uma maga poderosa. Quando ele tá ali batizando o copo dela, ela aparece perguntando se ele ainda não terminou, né? E ele fala pra ela que já tá ficando pronto e pede pra que ela vá se sentar, né, pra esperar um pouco. A garota obedece ele, né, e vai lá sentar no sofá quietinho e o prota já fica como, mano, quase que ele senta. Mas quando ele olha de novo no balcão, percebe que ele deixou cair todo o resto de poção que tinha no frasco. E ele ia usar aquele restinho pra diluir e fazer um monte de sonífero pra conseguir recuperar aquele dinheiro. A Celícia chama ele e ele finalmente fala que tá indo. E ele se desculpa pela demora e entrega o chá ali pra princesa, né? Só que a princesa nota uma parada meio esquisita. O chá dela só ficava brilhando só e tava mais vermelho que tudo. O Prota dá uma desculpa de que esse é um chá muito raro ali da família dele, chamado de grão vermelho mate. E ela meio desconfiada já fala pra ele que se é isso mesmo ele pode tomar primeiro, né? E ele fica indignado, né? Falando tipo, mano, você acha que eu ia fazer uma coisa dessa com você? Eu? Ela aproveita pra falar que como ele é um anfitrião muito sensível, então deve obedecer a uma lei básica de etiqueta, né, que é servir primeiro. Ele fala que se ela deseja isso, então ele vai beber primeiro para mostrar para ela que não há nada nas bebidas. Mas ela toma a xícara da mão do Prota e fala que o chá dele parece estar bem melhor que o dela. Pergunta para ele se ele se importa, né, de ela trocar com ele. Ela já sai tomando e percebe que aquele copo estava batizado. Ela consegue falar algumas palavras antes de cair no sono e derramar o chá pelo tapete. O Prota pensa que ainda bem que ele conseguiu colocar a poção nos dois copos, porque senão isso aí já ia dar errado. Mas ele fala que essa já não é mais hora de ficar pensando em muita coisa. Que na história real, a protagonista feminina vai tentar matar ele depois deles ficarem inconscientes. Então é melhor ele já começar os preparativos. Ele já desce ali a meia as roupas dela e rapaz, isso aqui tá ficando estranho. Mas o Prota já dá uma segurada e pensa que talvez se ele bagunçar o cabelo dela fique um pouco mais convincente. E é claro, ele também já faz a parte dele, né? Tira ali a blusa e a calça e fica de boninha. Bom, até agora é a missão cumprida, é só ele esperar até a protagonista chegar. Um tempo passa ali e o Prota já começa a ficar entediado. Ele pensa que na história original já faria meia hora de que Ariel já devia ter entrado naquele quarto, salvado a princesa e derrotado ele. Mas aí ele não consegue encontrar na mente dele como essa cena aconteceu na novela original. Do que ele lembra é que uma criada acabou sem querer manchando a roupa da Ariel e ela acabou tendo que limpar essa mancha lá no banheiro. Até que ela notou um som bem estranho vindo do quarto do Moon e pegou ele atacando a princesa, no caso, o dono original do corpo. Daí o Prota deduz que criada doente deveria ser a Noel, e a Noel não estava ali, porque ele tinha dado folga para ela. Então basicamente, nessa atitude dele, ele acabou mudando completamente o destino das coisas, e isso era um problema gigante para ele agora. Mas ele se acalma, pensando que mesmo que algo tenha dado errado, ele ainda conseguiu drogar a princesa, e que há um jeito de consertar isso tudo. Mas do nada ele percebe que o clima naquele quarto esfriou drasticamente, e quando ele vira o rosto já toma lá um tapão da princesa na cara. Ele já cai no chão ali, a princesa vem atrás dele igual um espírito obsessor, mano. Ele pede pra que ela se acalme e fala que não é o que ela tá pensando, mas ela só fica falando que tá quente e que o corpo dela quer algo. Vixe, com essa visão aí que o Protinho tá tendo, não sei se ele se deu bem, se deu mal, mano, só sei que eu queria ser ele. Ele percebe que tem alguma coisa errada ali e fala pra ela que vai chamar um médico, mas a menina ali já tem a pegada diferenciada, já toma ali a mão no pescoço do protagonista, e ele ali só pedindo pra ela acordar, mas bom, acordar pra quê? Dormindo tá bom demais. Na mente dele, ele tá implorando pra Ariel entrar e salvar a vida dele nesse momento. E a Celícia já vai ali e dá-lhe um beijão na boca do Protinha. Enquanto isso, nos corredores do palácio da família Campbell, ainda tava tendo uma festa, né? E acabou que o vestido da Ariel não foi manchado pela Noel, mas sim pela amiga dela, aquela Leah. Quando ela chega na frente do quarto do Moon, ela ainda tem o mesmo cuidado e olha pra lá pra ver o que tá acontecendo. Mas chega aquela empregada lá e fala pra ela que aquela área é restrita. Ariel pergunta que coisa é essa de área restrita. E a empregada responde que é um segredo ali da família Campbell.
e que ela não pode contar. Ela percebe que a roupa da Ariel está suja e pede para que ela deixe isso na responsabilidade dela. Ela dá ali um clear no jutsu e limpa a roupa da garota. A garota fica impressionada e fala que é digno da família Campion mesmo. Até as empregadas conseguem usar magia. A empregada fala para Ariel que há um banquete de tortas limitadas e que se ela não quiser perder é melhor ela correr. A garota fica toda animada e já sai correndo agradecendo pela informação. Enquanto isso, a empregada acena para ela e olha pro lado de uma forma meio suspeita. A garota até percebeu que aquela criada estava cheirando a sangue e que isso era bem suspeito, mas a real é que ela não estava nem aí, afinal aquela era a mansão dos Duque, então ela não tinha nada a ver com isso. E enquanto a princesa, ela já era adulta e também era uma prodígio da magia. Não tinha como ela ser enganada pelo aquele playboy trouxa, então a garota sai voada atrás daquela tortinha que foi prometida. E uma das assassinas pergunta se a Ariel também era um objetivo daquela missão. Nessa hora a gente descobre que aparentemente ela é braba mesmo, até porque a outra empregada fala que um assassino do seu grupo foi atrás da Ariel e ela sozinha tancou o mano, filho. Mas voltando ao assunto, ela fala que as duas têm pouco tempo pra concluir a missão. E quando elas dão uma olhada ali pra dentro pra ver como é que tá a situação e planejar o ataque, já vê o Prota e a princesa quase se comendo, filho. O bagulho tava tenebroso lá dentro. Aparentemente já passou o efeito ali da bebida na princesa. E o protagonista tá agradecendo os céus por ter segurado esse tempo todo sem ultrapassar os limites. Até porque se ele tivesse ultrapassado, ele não seria nem exilado, seria executado de uma vez já. Enquanto ele tá aí sonhando acordado, ela já aponta a espada pra ele, perguntando qual que são as últimas palavras. O Prota, desesperado, já pede pra ela dar um minutinho pra ele pensar, né, pra ganhar um tempinho. E ele pensa que se ele não conseguir acalmar a princesa, vai ser um F total, não tem nem pra onde fugir. No desespero de encontrar uma desculpa, o Prota se confessa pra ela, dizendo que só fez isso por amor. E ele vai achando que ela vai perdoar ela por causa dessas palavras meia boca, filho. Ela já ataca ali uma espadada na reta do pote do protagonista e fala que odeia esse lado traiçoeiro dele. Ela fala que se ele realmente gostasse dela, deveria impressionar com seu caráter. E que se ele fizesse isso e ela ainda estivesse apaixonada por ele, ela não teria problema nenhum com o casamento. Mas ele escolheu o jeito mais expressivo e vergonhoso, que foi drogando-a. O Prota pede desculpas, mas ela manda ele calar a boca e aceitar logo a sua sentença. Nessa hora, uma empregada bate na porta e ela manda ele ir até lá e mandar ela ir embora. O Prota se ajeita e no caminho para atender a empregada, ele começa a pensar as suas opções. Uma era ser assassinado ali mesmo pela Celícia, a outra ser enforcado em público pelo rei, ou desmembrado pelaquela garota do sonho. De qualquer forma, ele realmente não tinha saída nenhuma. Chegando à porta do quarto, ele se surpreende por nunca ter visto aquela empregada antes. A empregada fala que veio trazer alguns lanches para os dois, já que estavam algumas horas já naquele quarto. Ele pede para que ela deixe em cima da mesa. E aproveita para perguntar se por acaso ela é nova ali na casa. Ela avisa que foi escolhida ontem para entrar na mansão dos Dolce, que por isso é normal que ele não reconheça ela ainda. Mas do nada a empregada dispara em direção da Celícia e a ataca com sua adaga enquanto a menina ainda tá se trocando. Por sorte, a princesa ali também manja dos Paranauê, e já pergunta à empregada quem que foi que contratou ela para matá-la, já dizendo que provavelmente foi o irmão dela. Mas a empregada fala que essas informações são confidenciais, e que não precisa saber, já que vai morrer agora mesmo. Uma luta insana começa a acontecer entre a empregada e a princesa, e o Protinha de canto só fica pensando em como ele pode sobreviver a essa luta aí, né? Afinal, perto delas, ele é apenas um mero mortal, e se ele continuar ali no meio da luta, vai acabar morrendo e ninguém nem vai saber como que foi. Ele tenta caçar a saída, mas percebe que a porta está bloqueada. Daí ele começa a pensar que na novela original não tinha essa parte aí do assassinato na casa dos Duque, e chega à conclusão de que ele ter dado folga pra Noel foi o que causou tudo isso. Porque a Noel acabou não tendo que trabalhar, o que fez a empregada-chefe ter que contratar outras empregadas, e com isso abriu a brecha que essa assassina teve para entrar dentro da casa dos Duque. E enquanto ele tá pensando isso, o pau tá pegando lá fora, e ele só pensa que tem que torcer pra Celícia ganhar essa luta, porque ele não ia aguentar nem 2 minutos com aquela assassina. Só que ele olha de novo pra princesa e pensa se realmente é uma boa que ela ganhe, porque afinal ela não tá muito contente com ele, né? Quando a princesa parece estar ganhando a luta, ela fala para a empregada responder quem foi o mandante daquele assassinato. Mas nessa hora que a assassina revela que só estava ganhando tempo. E aquela comparsa dela ativou uma magia que funciona como uma criptonita para nossa princesa do gelo. E faz com que ela caia de uma maga superior para um plebeu normal. Daí a princesa começa a tomar um pancadão ali da assassina, mas ainda tenta se manter firme. A empregada se cansa da princesa e avança para dar um ultimato nela. Mas quando ela tá próxima de encostar a lâmina na Celícia, nosso protagonista se joga na frente da princesa, salvando da morte, o que deixa ela bem surpresa. Ela pergunta o porquê que ele fez isso, enquanto nosso prota tá ali cuspindo ketchup. Nessa hora revela que a comparsa daquela empregada até deixou o protagonista sair, porque o objetivo delas na verdade era a Celícia. Mas a consciência do protagonista não deixou ele fugir dali e deixar a Celícia morrer sozinha. O prota segura o braço da empregada, que tá com aquela adaga enfiada no peito dele. E a princesa aproveita essa brecha para dar-lhe o corte rápido tramontina na empregada. Ela vira para ele e diz que acabou.
E era o nosso Proto ali, ó, deitado no chão, todo lascado, tadinho. Ela se aproxima do Moon e o pergunta o porquê dele ter salvado a vida dela. E ele responde que isso aí já não importa mais. E lembra que ela disse que se ele fosse um homem, a seguiria abertamente, sem joguinhos. E a pergunta se agora ele conseguiu agir como um homem. Ela pede para que ele diga suas últimas palavras. Ele fala que para as pessoas ao redor dele é melhor que ele tenha partido mesmo, e que não é necessário que ele deixe qualquer palavra. Mas toca no rosto da princesa e a pede desculpas sinceramente. E fala que realmente gosta muito dela. A princesa fica desacreditada da cara de pau do protagonista, falando que se ele acha que só ter perdido a vida dele e um pedido de desculpas vai ser o suficiente pra ela perdoar ele, ele tá completamente enganado. E fala que não aceita as desculpas dele. Daí ela faz uns paranauê ali na ferida do Moon e fala que ele tem que viver para pagar pelos seus pecados.